1922, Semana de Arte Moderna, morte do Papa. O rei entrega o poder a Mussolini. Nada tenho com isso, simplesmente nasço. 1923, morre o Rui. Stalin assume a chefia do poder soviético. Putsch de Hitler em Munique. Eu nada disse, nada me foi perguntado. 1929, craque na Bolsa de Nova York. Pulo do bonde em movimento na Rua da Bahia. Esborracho-me no chão. Um Ford último modelo consegue parar em cima de mim e quase não fico para contar a história. 1935, Mussolini ataca a Abissínia. Ataco e defendo no time da divisão dos médios como centro médio. 1939, começo a guerra. Trechos do poema Autobiografia, Paulo Mendes Campos. Bom, vocês viram que no trecho do poema de Paulo Mendes Campos, ele retrata um pouco de sua vida misturada à história das décadas de 20 e 30. É a Semana de Arte Moderna, é a ascensão de Mussolini, de Hitler, de Stalin ao poder, é a quebra da Bolsa de Nova York, é o início da Segunda Guerra Mundial. Mas antes disso, nós vamos falar do nosso tema da aula. O tema da aula de hoje é bem simples, o período entre guerras. Entre 1918, final da Primeira Guerra Mundial, e 1939, o início da Segunda Guerra Mundial. Como subtítulos do período entre guerras, nós temos a Revolução Russa do ano de 1917, a crise de 1929, a famosa quebra da Bolsa de Nova York, e o surgimento de regimes totalitaristas, como o nazismo e o fascismo. Vamos começar com a Revolução Russa? Então vamos ver um trecho de um filme. Vamos lá ver? 12 de março de 1917. Às 3 horas da tarde, o Tsar Nicolau II abdicou. Terminava a dinastia Romanov de 300 anos e começava uma nova fase histórica de transformações radicais na Rússia. A renúncia do Tsar aconteceu depois de meses de tumulto que tornaram seu governo insustentável. A pouca comida que havia não chegava ao povo por incompetência burocrática. As pessoas saíam às ruas exigindo comida e paz. Os soldados enviados para reprimir os manifestantes se recusavam a cumprir as ordens. Era a Revolução de Fevereiro pelo calendário russo, março pelo ocidental. O Tsar teve de entregar o poder a um governo provisório, chefiado por Alexander Kerensky, do partido menchevique, adepto de um socialismo moderado. A manutenção do país na guerra e a miséria abalaram o novo governo. No dia 7 de novembro, um golpe de Estado liderado por Vladimir Lenin derrubou o governo provisório. Os bolcheviques comunistas assinaram a paz em separado com a Alemanha. Entregaram as fábricas aos operários e as terras aos camponeses. Nacionalizaram os bancos. Mencheviques, capitalistas e nobreza tsarista se aliaram para fazer a contra-revolução. Os chamados brancos lutaram contra o Exército Vermelho Comunista criado por Leon Trotsky. Após a vitória, os bolcheviques fuzilaram milhares de pessoas, incluindo o Tsar e sua família, e esmagaram as dissidências internas dentro do partido. O poder estava consolidado para a criação, em 1922, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O primeiro tópico que nós vamos abordar do período entre guerras é a chamada Revolução Russa, do ano de 1917. Porém, para nós entendermos esse processo, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, no ano de 1861. O ano de 1861 aborda a abolição do processo de servidão na Rússia, acabando com o regime feudal na Rússia e levando a Rússia ao regime pré-capitalista e, consequentemente, o capitalismo.
Bom, com a abolição da servidão na Rússia, muitas pessoas que moravam nos campos começaram a promover um processo migratório. Esse processo migratório em direção, é óbvio, às cidades. Nas cidades não existiam empregos suficientemente para todos, logo muitos ficaram desempregados. O Estado russo logo tentou resolver o problema com a chamada Mir, que era um tipo de sociedade coletiva. Porém, a maioria das propriedades ficavam nas mãos dos kulaks, os burgueses latifundiários daquela região. Após a abolição da servidão, a década de 1890 promoveu um processo muito elevado de industrialização, acarretando o apogeu dessa industrialização entre os anos de 1890 e 1892. Porém, a gente sabe muito bem que o processo migratório era elevado, a industrialização era elevada, mas faltava emprego, muita gente passava fome. Podemos dizer assim que a situação da Rússia estava russa, e muito. O regime czarista, para tentar solucionar o problema da Rússia, promoveu a tentativa de conquistar uma região no norte da China, a famosa região da Manchúria. Dava-se início à chamada Guerra Russo-Japonesa, entre os anos de 1902 e 1905. A Guerra Russo-Japonesa, onde ambos, Rússia e Japão, disputavam esta região, a região da Manchúria. Bom, como destaque na Guerra Russo-Japonesa, nós tivemos um episódio famosíssimo, o chamado Domingo Sangrento. Mas o que foi o Domingo Sangrento? A população russa foi para as ruas num dia de semana, coincidentemente, o domingo, manifestar-se contra aquele conflito. Porém, o governo russo, dos czares, decidiu combater aquele movimento. Daí o nome do episódio, Domingo Sangrento. Então vale focar aqui uma coisa. A coisa é bem simples. A Guerra Russo-Japonesa promoveu uma disputa pela região da Manchúria. Região esta que nós vamos escutar em vários momentos da história, seja na Guerra Russo-Japonesa, seja na Primeira Guerra Mundial, seja na Segunda Guerra Mundial. Sempre foi um território bastante importante para os interesses econômicos e estratégicos de Rússia e do Japão. Neste início do século XX, nós tivemos a formação, o surgimento de dois importantes grupos políticos, os menchevistas e os bolchevistas. Os menchevistas, conhecidos como minoria, onde tivemos a participação de três figurinhas importantes. Um carinha chamado Lvov, um outro Martov, e o mais importante de todos, que vai ascender ao poder na primeira revolução, chamada Revolução Branca, Kerensky. Já os bolchevistas são a maioria, considerada a maioria. Esses bolchevistas tinham o apoio dos sovietes, um grupo de operários, né? Lembra da frase Lenin? Todo poder aos sovietes. Os bolchevistas eram representados por Lenin, Stalin e Trotsky, responsáveis pelo processo revolucionário vermelho, o de outubro de 17. Os menchevistas eram adeptos à teoria marxista de consolidação do capitalismo e, a partir deste ponto, ir para o socialismo. Já os bolchevistas, não. Eles eram adeptos da ida direta ao regime socialista. Bom, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra no conflito ao lado da Tríplice Entente, ao lado da Inglaterra, da França, defendendo os países eslavos, a independência da Sérvia contra a Alemanha, os italianos no início e depois o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro. Falando em Império Austro-Húngaro, é neste momento aí que vai ter o maior conflito entre Rússia e o Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial.